Essa é a previsão das cartas do tarô para sexta-feira, 17 de abril de 2026. Aqui nós temos, então, nas finanças, no trabalho, na área amorosa, algumas cartas que saíram para nossa leitura e eu vou compartilhar com vocês, eu vou comentar aqui com vocês e fico ao seu dispor para tirar quaisquer dúvidas. Não esquece de seguir, de deixar o seu like já, de acompanhar, ativar as notificações para não perder nada. E é o seguinte, aqui nas finanças nós temos o Cavaleiro de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, ele saiu também para nós lá no dia 18 de fevereiro, um mês atrás mais ou menos, né? E o Cavaleiro de Ouros aqui nas finanças pode ser uma entrada razoável de ganhos, uma movimentação mais tranquila, talvez até um pouco mais lenta, né? Talvez não hajam grandes ganhos ou grandes movimentações, mas existe uma, existe uma certa estabilidade mais contínua, assim. E assim, na pior das hipóteses, pode trazer com a falta de planejamento a consequência ali de talvez uma instabilidade financeira devida a essa falta de planejamento, né? Mas é claro que vai depender da sua situação. Aqui é uma energia do Cavaleiro de Ouros nas finanças, fala sobre aquele dia que a gente recebe rápido, né? Que os dinheiros, que os dinheiros, que os valores entram, o dinheiro entra de forma rápida, você consegue fazer boas vendas, enfim, né? Consegue ter um ganho razoável, mas que também gasta rápido, sabe? Você ganha rápido e gasta rapidamente. Então, o dinheiro talvez não permanece muito e tal, pode haver uma certa impulsividade que pode levar talvez até a pedir dinheiro emprestado, pedir crédito emprestado, fazer algo assim, tá? E ou que talvez você tenha que tirar um valor do cofrinho, por exemplo, né? Mas cuidado com jogos de azar, cuidado com né, talvez apostas e tal, que podem trazer um prejuízo e podem causar desperdício por não ter uma garantia, né? Então, é muito importante tomar cuidado com a irresponsabilidade, com a falta de compromisso, certo? E até uma energia que nos incentiva a fazer uma reserva financeira, caso você não tenha, tá? Aí aqui na área profissional, ai, deixa eu te dizer, a reserva financeira aqui com Cavaleiro de Ouros, né? Você talvez possa dizer, também, mas eu não tenho dinheiro para guardar. Você não tem 25 centavos? Você não tem 50 centavos? Não precisa começar guardando 10 mil reais, não. Você tem que guardar o que você tem, mesmo que seja, sabe? Porque talvez se você tem aquele dinheiro e fica circulando e gastando e aquele dinheiro fica disponível, você acaba gastando com outras coisas que poderia, né? Talvez nem precisava ou que poderia ter guardado para investir em algo a longo prazo, ou, né? Porque aqui o Cavaleiro de Ouros vai lembrar que muitas vezes a nossa situação financeira é de nossa responsabilidade. Não adianta botar culpa. A gente sabe que existe sim, né, uma questão toda de impostos, né, de questão de impostos, de questões sociais, políticas e tal. Isso claro que está no meio, mas a gente também pode fazer a nossa parte, né, de guardar um cofrinho ali. Às vezes pode ser um cofrinho que você coloca ali, alguma moedinha, quando você vai ver, você tem dinheiro para fazer uma viagem, para fazer algum passeio, fazer alguma coisa, entendeu? Então é por aí. E aqui na área profissional nós temos o 9 de espadas, que pode trazer algumas preocupações, pode trazer alguns arrependimentos, tá? Pode ser aquele dia que a gente esteja assim pensando em algo, fica talvez até meio neurótico, tá? Então, eu não sei se são coisas que realmente precisam se preocupar, porque talvez você esteja se preocupando até por empatia, tá? Pode ser que você esteja preocupado por empatia. E aqui na área amorosa, de relações e tudo mais, nós temos aqui o, a sacerdotisa,
tá? E a sacerdotisa, ela pode trazer um certo silêncio, pode ser que talvez a gente queira ficar um pouco mais na nossa, sabe? Ficar mais quietos, assim, me deixa no meu canto, me deixa aqui que eu tô bem, sabe? E pode ser que você perceba as pessoas ao redor também nessa mesma energia de querer ficar um pouco mais quietas, um pouco mais sozinhas. Talvez seja também um dia que a gente esteja analisando as pessoas, observando comportamentos, observando e analisando algumas situações, né? Reparando nas coisas, tá? Aí aqui na área da saúde e da espiritualidade nós temos os 6 de espadas, tá? E talvez pode ser aquele dia que a gente esteja com a imunidade um pouco comprometida, tá? Talvez até alguma coisa que você comeu, alguma coisa que você fez, alguma coisa que aconteceu, tá? Que pode refletir na sua imunidade aí. Então, também pode ser uma questão assim de, vamos supor que onde você esteja morando, onde você mora, a temperatura está instável e aí você fica ali, né, exposta ao calor, ao frio, ao vento e tal. E a mudança de temperatura pode trazer também essa imunidade baixa, tá? Aí aqui, na espiritualidade, essa, essa energia do 6 de espadas vai estar mostrando talvez que a gente esteja abalado com algo, mas seguindo em frente, sabe? Que algo possa ter mexido com a gente, possa ter causado algum desconforto, mas a gente escolhe seguir adiante. E aqui no conselho, gente, veio a carta da torre, então talvez seja aquele dia. Eu vou contar para vocês, inclusive, uma situação que aconteceu, que fizeram um perfil falso meu e eu tive que entrar em contato com o suporte da plataforma. E aí eu já tive essa experiência antes e eu pensei, pô, eu vou ter que, né, eu vou ter que deixar claro aqui que se caso acontecer de alguém levar um golpe em meu nome, inclusive quero avisar vocês aqui. Eu nunca chamo vocês para oferecer leitura ou atendimento no direct. E até muitas vezes também não sigo vocês, tá? Porque eu acho que tem uma questão de ética. Claro, tem pessoas que eu conheço, que eu sou mais próxima e tal, mas eu acho que às vezes, né, profissional separa um pouco do pessoal, então eu acho até meio invasivo às vezes seguir os consulentes, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas geralmente me mandam, desentame é você aqui nesse perfil que tá me seguindo, e não sou eu, né? É um perfil fake, é um perfil falso ali que tá tentando. Aí eu tive que entrar em contato com a plataforma. O que eu tô contando para vocês isso? Porque eu tive que meio que falar assim, né? Ser meio rígida. Eu falei, olha, se houver algum prejuízo de algum cliente meu, algum golpe, alguma coisa, a plataforma será responsabilizada, porque eu já estou entrando em contato solicitando o cancelamento e nesse meio tempo, se houver qualquer tipo de situação de golpe ou fraude, eu vou culpar, a responsabilidade vai ser da plataforma. Então, para mim, isso é um pouco da torre, porque acaba sendo um comportamento meio explosivo também, né? Porque é um ultimato ali, né? Uma coisa que tu joga ali no colo deles, né? Ó, resolve aí, porque se não resolver, se acontecer alguma coisa, é tu que vai ser, entendeu? E também pode ser até a própria questão, né, de resolver algumas coisas. Faltou energia elétrica. Eu tô gravando para vocês esse episódio no período da manhã e faltou energia elétrica, por isso que eu me atrasei um pouco também, desde ontem, que eu tava um pouco atarefada, enfim. Então, a torre, ela fala desses imprevistos e nos aconselha a lidar com esses imprevistos de uma forma assim, sem querer controlar, sem querer se ajustar, mas assim, tentando de repente resolver as coisas no mesmo fluxo que está acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente precisa assim tomar uma atitude mais assertiva para resolver as coisas, né? Às vezes na posição muito passiva, muito tranquila, assim, não não quer dizer que a gente consegue resolver muita coisa assim, né? Então, é importante lembrar sempre de que talvez existam situações que vão te exigir que você tenha uma postura mais intensa, que você talvez tenha que demonstrar um comportamento mais firme ali, até um pouco, né? Pode ser que você exploda, assim, enfim, né?
E tá tudo bem, tá? Se você explodir nesse dia, tudo bem. Bota a culpa na quantidade de planetas que tá alinhado ali e tudo mais, e tá tudo certo. Tô brincando, gente, mas é isso, tá? Lembrem-se que às vezes tem situações que a gente tem que resolver no grito, né? Aqui no Sul a gente fala nisso, né? Que às vezes tem coisas que a gente tem que resolver no grito. Que nem quando né, uma situação acontece assim, que nem esse exemplo que eu dei para vocês. Não esquece de deixar o like, de seguir o perfil, ativar as notificações, compartilha também com alguém que pode ser útil. E agradeço sua companhia, espero que você tenha um dia incrível, maravilhoso, abençoado, uma ótima sexta-feira. Já desejo também um bom final de semana. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.